A paz do Criador Yahweh, a paz do Salvador Yahshua a todos. Hoje quero deixar uma palavra para cada dia mais nós avançarmos na sabedoria, no entendimento, a qual o nosso Criador e Pai Celestial Yahweh quer nos conceder, porque nós sabemos que o Eterno ele sente prazer em cada dia mais conceder aos filhos dele sabedoria, entendimento, né, da vontade dele. Então, louvamos a Yahweh, né, por mais esta palavra. Hoje, esta palavra vai nos ensinar a verdadeiramente nós sermos exemplos através do Salvador Yahshua. Essa palavra vai nos ensinar a cada dia mais nós imitarmos Yahshua Mashiach em condutas e ações, porque nós percebemos quando nós entramos no mundo espiritual que está faltando os imitadores do Salvador Yahshua dentro da sua casa, no meio da sua parentela, dentro e fora da sua casa, com o nosso próximo, com os nossos semelhantes. Então nós temos que dar exemplo da conduta do Salvador Yahshua. Nós temos que honrar Yahshua. Nós temos que honrar o nosso Criador Yahweh por intermédio de Yahshua. E isso está faltando muito. Está faltando muito. Então é por isso que a palavra de Yahweh, ela vem sempre, né, nos conduzindo, nos alertando, porque nós de verdade temos que ser imitadores de Yahshua Mashiach, e nós temos visto muito pouco isso, né? Então se fala muito de Yahshua Mashiach, mas se imita pouco Yahshua Mashiach, e aí é que está o grande problema, né? E aí o espiritual fica sempre pela metade, e isso não pode acontecer. Então a vontade do Criador Yahweh é que nós sejamos por completo imitadores do seu filho Yahshua Mashiach, porque só assim para a gente ter uma conduta exemplar no meio da nossa família e também, né, do lado de fora aí com os nossos semelhantes, ok? Então vamos lá. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler os versículos 22, 23, 24, 25 e 26, ok? Então vamos lá. Versículo 22 diz assim: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Salvador. Então veja, primeiro, foge das paixões da mocidade, né? Então nós, primeiramente, o Salvador está nos dizendo, deixa as vontades carnais de lado, isso em todos os sentidos, tá? Porque a gente tem que vigiar com as paixões carnais em todos os sentidos, sentido de imoralidade, sentido de soberba, sentido de ira, tá? Isso tudo são paixões carnais, né? Então, a primeira coisa que o Salvador Yahshua Mashiach nos indica é o que? Olha, deixa a vontade da carne de lado. Porque não tem como ser imitador de Yahshua Mashiach se fica dando legalidade e fazendo aquilo que a carne deseja. Então, aí já está um grande erro que vai nos impedir de ser imitador de Yahshua Mashiach. O primeiro erro é esse, é não deixar as vontades da carne, né? Porque nós vemos que Yahshua Mashiach o tempo todo ele viveu pelo Espírito, no Espírito, né? E por isso que ele venceu o adversário que é Satanás.
tá? Então, primeira coisa é, deixamos a vontade da carne de lado, deixamos as paixões de lado, dizemos não a ela, certo? Aí ele segue dizendo, segue a justiça. Irmãos, nós temos que ser pessoas justas, também com todos, tá? Não é só com aqueles que nos amam, não é só com aqueles que nos abraçam, que nós temos que ser justos, tá? E condolente. Não, nós temos que ser justos com todos, tá? Com todos os nossos semelhantes, seja com aqueles que nos amam, mas também com aqueles que nos odeiam, tá? Então, Yahushua Mashiach, ele foi justo com todos. Yahushua Mashiach era justo com aqueles que o amavam, né? Com aqueles que o seguiam, mas ele também era justo com os seus inimigos, tá? Ele não escolhia a quem ser justo. Ele não falava, não, eu vou ser justo só com quem me ama, com quem me odeia, eu vou ser injusto. Não. Não. A gente só age desse modo errado de ser justo só com quem nos ama e injusto com quem nos odeia quando a gente está na carne. E é aquilo que eu falei bem no início, Yahushua Mashiach, ele viveu o tempo todo, enquanto ele pisou aqui na terra, ele viveu unicamente pelo Espírito, tá? Então, nós temos que ser exatamente assim. Tanto é que ele diz, né, segue a justiça. Então, vamos ser justos com todos, tá? Porque não importa se o fulano é isso, se o fulano é aquilo, não importa. Não tem a ver conosco, tá? A nossa parte é ser justo, é seguir a justiça em condutas e em palavras, tá? Então, se nós seguimos a justiça, e a justiça também provém da palavra do Criador Yahweh, então se nós seguimos a palavra do Criador Yahweh e colocamos ela em prática, nós temos que ser justos com todos, porque a palavra diz para sermos justos com todos. A palavra diz para nós suportarmos os nossos inimigos, tá? Então, segundo passo, para ser imitador de Yahushua Mashiach, tem que ser justo em tudo e com todos, ok? A gente não pode ter ira dentro de nós, né? Porque a ira, ela te leva a você cometer muitas injustiças, porque a ira, quando ela entra no coração dos seres humanos, ela comete coisas que são desagradáveis aos olhos do Eterno, tá? Então, por isso que ele diz, segue a justiça. Aí outra coisa, aí ele continua, segue a justiça, a fé. Então, também, nós temos que aprender a ter uma fé firmada verdadeiramente na rocha, tá? Uma fé que não oscila, né? O que é aquela fé que oscila? Uma hora você crê e outra hora você descrê, né? Então você vê que a fé não está firmada verdadeiramente, né? É por isso que Yahushua Mashiach diz, ó, segue a justiça e a fé, tá? Porque sem a fé nós não conseguimos obedecer. A gente só obedece naquilo que a gente crê, correto? Tudo que a gente crê, a gente obedece. Mas aquilo que a gente não crê, aquilo que a gente duvida, a gente não faz. E aí acaba desagradando ao Eterno, né? É por isso que a fé, ela leva o nível, ela eleva ao nível, né? Ela te leva para cima, ela te leva para a torre, né? Você fica totalmente fortificado quando a sua fé é inabalável. Então, Yahushua Mashiach, o que ele tinha? Uma fé inabalável. Nada abalava ele. Nada, nem perseguições, nem humilhações, nada disso fazia ele deixar a fé dele ficar oscilando, não. Veja como ele foi perseguido, veja como ele foi humilhado,
Veja quantas coisas terríveis falava dele. Veja como ele foi colocado em prova. Mas veja que em todas essas fases, a fé do Salvador, do Mashiach Yahushua, nunca ficou abalada. A fé dele nunca oscilou. Ele creu até o final que ele tinha que cumprir e aceitar a vontade do Pai dele, que é o nosso Criador, nosso eterno Yahweh. Então, nós também temos que imitar Yahushua na fé. Temos que imitar Yahushua na justiça, como nós lemos. Temos que imitar Yahushua na fé também, como acabamos de ler. Aí ele continua dizendo, e também na caridade. O que é a caridade, irmãos? É nós sermos bondosos com os nossos semelhantes. É por isso que ele fala que a gente tem que deixar as paixões de lado, né? As vontades carnais de lado, o ego de lado, a ira de lado, a soberba de lado. Porque você só vai ser uma pessoa caridosa quando você deixa tudo isso de lado, né? Porque muitas das vezes, quantas pessoas negam a caridade aos seus semelhantes só porque ainda não se converteram, né? Não vou ajudar porque não é meu irmão, não se converteu, não aceita a verdade. Assim você vai estar dando um péssimo exemplo. Assim você não vai conseguir resgatar ninguém para o Salvador Yahushua, porque não é assim que ele agia. Yahushua ajudava a todos sem olhar a quem. Então, para a caridade entrar dentro de nós temos que deixar esse ego, nós temos que deixar essa ira, né, de só querer ajudar aqueles que já estão conosco. Isso está fora da palavra, isso não existe. São coisas carnais. O que está dentro da palavra, o que provém de Yahushua Mashiach é isso. É ajudar a todos sem olhar a quem, tá? Então é isso que Yahushua Mashiach fazia. E quando a gente ajuda sem olhar a quem, aí sim, Yahushua faz a boa obra naquela vida. Por quê? Ele vai olhar para nós e vai dizer verdadeiramente, nesse homem, nessa mulher, tem característica desse Salvador. E aí, Yahushua começa a trabalhar no coração daquela vida. Mas se nós chegamos com arrogância, com ira, e negamos a ajuda a essas pessoas, seja qual for a ajuda, essas pessoas vão ver em nós não as características de Yahushua, mas as características do maligno. Porque quem é irado é o maligno, quem é sujo é o maligno, quem não ajuda é o maligno. Porque tudo que vem dele provém a destruição. Mas tudo que provém de Yahushua, tudo que vem de Yahushua, gera a salvação, o agir, o resgate. Então, quantas pessoas nós vemos agindo com condutas terríveis, negando a ajuda ao seu semelhante, só porque essa pessoa ainda não se converteu? Essas pessoas não merecem ser odiadas por isso. Então, a caridade verdadeiramente é essa. É ajudar sem olhar a quem. Tirando de nós o nosso eu e implantando em nós Yahushua Mashiach. E aí, ele prossegue. Aí ele fala, né? A fé, a caridade, aí depois vem a paz com aqueles que de coração puro invocam o Salvador. Então nós vemos que o tempo todo Yahushua Mashiach quer implantar dentro de nós as suas características de bondade, de justiça, de fé, de caridade, da paz.
Então nós temos que aprender verdadeiramente. E quando a gente aprende verdadeiramente, a gente faz o que? Coloca em prática. Coloca em prática, meus irmãos. Quantas vezes Yahshua Mashiach já enviou pessoas na minha vida para me testar, para me provar, para ver se verdadeiramente eu tenho implantado dentro de mim as características do meu mestre. Quantas pessoas, das vezes que eu fui na rua, que Yahshua Mashiach colocou no meu caminho pedindo ajuda. Pedindo ajuda. E que se eu fosse deixar a minha carne reinar naquele momento, as minhas paixões reinar naquele momento, o ego, a soberba reinar naquele momento, eu teria passado vergonha no mundo espiritual. Se eu tivesse negado a ajuda àquelas pessoas, eu não estaria dando um bom exemplo do Salvador Yahshua Mashiach, o meu mestre a quem eu sigo. Então, Yahshua Mashiach, ele também nos prova, ele também nos testa. Nós precisamos ser aprovados no mundo espiritual. Então, para isso, nós temos que ter uma conduta semelhante à dele. E quando eu ajudei aquelas pessoas, vem aquela confirmação, aquela alegria dentro do nosso ser. A gente sai feliz daquele local, sabendo que imitou a conduta do nosso Salvador Yahshua. E aquelas pessoas a qual nós ajudamos, que pediu ajuda, nós vemos o sorriso delas. E aí elas ficam impressionadas. E até falam, não, você é diferente. Porque eu passei por tal canto, não me ajudaram, me humilharam, expulsaram. Então, nós temos que aprender verdadeiramente de Yahshua Mashiach. Continuamos, versículo 23. Diz assim: afasta as questões insensatas e não educativas. Tu sabes que elas geram brigas. Prestem atenção nesse versículo 23 de 2 Timóteo, capítulo 2. Diz assim, vou repetir: afasta as questões insensatas e não educativas. Tu sabe que elas geram brigas. Veja, quantas questões insensatas nós vemos pessoas no meio. Quantas questões insensatas, quantos debates insensatos, que nenhum proveito gera. Mas sabe o que gera? Exatamente o que Yahshua está dizendo aqui. Brigas. Brigas. Divisões. Não ensina nada para quem está ouvindo. Sabe o que ensina para quem está ouvindo? Ensina a ira. Ensina a raiva, ensina as divisões, ensina as contendas, ensina você a odiar o seu próximo, ensina você a odiar o seu irmão. É isso que os debates ensinam. E é isso que a Yahshua Mashiach está querendo afastar a mim e afastar você. Porque enquanto nós estivermos no meio dessas coisas, ainda não estaremos agradando ao Criador Yahweh e não estaremos imitando Yahshua. Então, é por isso que Yahshua vem com essa alerta para nós: afasta as questões insensatas e não educativas, para você ver. Não educa ninguém. Debates não educa ninguém.
Pelo contrário, quando você vê tá um irado com o outro. Porque um quer que você concorde com isso, o outro quer que você concorde com aquilo. E aí tá lá, o povo no meio, aprendendo o que? Nada. Aprendendo a ser o que? Carnais. Sabe o que isso ensina? Só a carnalidade. Só a carnalidade. Não tem proveito nenhum. Isso que o Shamashi está dizendo, não tem proveito nenhum. Fujam disso. Quando vocês verem debates, saiam disso. Não imitem esses. Porque não ensina ninguém. E o que ela gera? Brigas. E é isso que nós vemos. É isso que nós vemos. Todo debate gera brigas e incita a ira. Então, Yalcha Mashiach vai nos alertando. E nós temos que ouvir e entender e sair fora dessas coisas. Porque nós temos que nos purificar cada dia mais. Mas tem pessoas que, em vez de estar se purificando cada dia mais, tá voltando para trás. Voltando a se sujar, voltando a ser pessoas iradas, pessoas que gostam de contenda, de bateção de boca. Estão se perdendo no mundo espiritual e acha que tá numa conduta ótima, mas não. O maligno continua ali enganando e aquela pessoa continua no carnal. Então nós temos que ter muito cuidado. Então, viu um debate, não entre nele. Se possível, nem escute. Porque isso só vai te fazer uma pessoa carnal. Vai destruir com a pureza da sua mente. Então, é isso que a palavra está nos dizendo. Afasta as questões insensatas e não educativas. Tu sabe que elas geram brigas. Aí no versículo 24 ele continua. Ora, o servo do Salvador não deve brigar. Tá vendo? O servo do Salvador não deve brigar. Aqueles que seguem a Yalcha não podem brigar com ninguém. Não é para estar no meio desses debates de que nada adianta. Ah, mas é assim. Ah, mas é assado. Ah, mas você tem que aceitar. Ah, mas isso. Ah, mas... Você está perdido. Pare com isso. Escute a palavra. Se você se diz seguidor de Yalcha, você não tem que estar no meio de brigas, no meio de debates, no meio de discussões. Isso só traz vergonha. Isso só traz vergonha. Escândalos. E só geram brigas e desunião. E é isso que nós temos visto. Imagine o quanto isso não entristece ao Criador Yahweh. Sabe por que entristece ele? Porque a verdade está aqui. O problema é que lê, mas não quer obedecer. Quer continuar nessa carnalidade terrível. E não pode ser assim. Quem quer ganhar o reino dos céus não tem essa conduta feia. Isso é muito feio. Então, ele está dizendo bem claro, quem segue a mim não deve brigar. Aqueles que ainda estão em debates, discussões, brigas para provar um certo ego dele mesmo, não está seguindo a mim. Não está seguindo a mim. Veja que tudo isso, o que leva aos debates, às brigas, é o ego. Porque essa pessoa ela quer provar que ela está certa. E aí ela entra nos debates porque ela quer provar que está certa a qualquer custo. Ela quer que quem esteja ouvindo ela fique ali batendo palma e dizendo é isso aí, é isso aí. E aquela pessoa, aqueles que estão ouvindo, esses que ficam em debates, começam a ter a mesma conduta errada. E aí se tornam brigões,
se tornam brigões. Então, Yahshua Mashiach está dizendo para nós, não sejam assim. Porque os que me seguem, eu não quero que briguem com ninguém. Essa é a ordem do Mashiach. Então, você vai obedecer Yahshua Mashiach ou você vai ouvir o homem carnal? Eu prefiro ficar e obedecer Yahshua Mashiach e não me meter em briga de ninguém, seja quem for. Ah, mas é o fulano que está debatendo. Eu tenho que ir lá e concordar também. Se o fulano quer debater, é um problema dele. Eu continuo na obediência da palavra. Pode ser quem for. Eu não vou deixar de ser obediente por causa de fulano e ciclano e beltrano. Não importa, pode ser a pessoa mais próxima a mim, entrou em debate. Eu me afasto. Ah, mas você tem que agradar, você tem que concordar. Não. Eu tenho que agradar é a Yahweh dos exércitos. Eu tenho que fazer a vontade dele, através do filho dele, do Mashiach Yahshua. Né? Então, e a palavra ela é tão clara, né, irmãos? É que a carne ela é tão imunda, tão suja, que ela não deixa que as vendas e as escamas saiam dos olhos daqueles que a lê, né? Porque lê, mas continua cometendo os mesmos erros. Então veja que o olho ainda está todo escamado, a venda ainda está ali, não foi tirada ainda, né? Porque veja, ora, o servo do Salvador não deve brigar, tá vendo? E nós vemos quase todos no meio de brigas e debates. Não é possível. Será que vocês não leram a palavra, né? Então você vê que estão cegos ainda, né? Aí continua, ó. Ora, o servo do Salvador não deve brigar, deve ser manso. Irmãos, olha que tremendo. O servo do Salvador Yahshua não deve brigar, deve ser manso. Mas o que nós temos visto? Servos cheios de ira, brigando com seus irmãos, brigando com o seu próximo, brigando com aqueles que não concordam com eles. Isso não é ser imitador de Yahshua Mashiach. Quem é imitador de Yahshua Mashiach precisa ser manso e não tá no meio de brigas e debates. E nós precisamos ser exemplo no meio de todos. Nós precisamos ser imitadores de Yahshua. As pessoas precisam ver Yahshua em nós. Ninguém vai ver Yahshua Mashiach naqueles que são brigões, naqueles que são irados, naqueles que desmerecem o seu próximo. Ninguém vai ver. Aqueles que agem dessa maneira, nunca vão conseguir resgatar ninguém, nem dentro da sua casa, nem fora da sua casa. Para nós resgatarmos a nossa parentela e também o próximo que está lá fora, nós temos que ser manso com eles. Ninguém resgata ninguém para Yahshua Mashiach sendo irado, querendo que aquela pessoa aceite à força o que nós estamos falando, não. Nós apenas levamos e o Yahweh faz o resto. Mas nós vemos pessoas iradas. Não, tem que aceitar, porque tem que aceitar. Se não aceitar, nem fala comigo. E aí nós vemos a família totalmente acabada. Por quê? Tá deixando a ira comandar. Tá deixando o ego reinar. O que a Yahshua está dizendo? Deve ser manso. Aqueles que me seguem devem ser manso. Tem que ter essa característica. Não adianta dizer que segue a Yahshua e quando abre a boca só sai ira, só sai ódio, só sai raiva. Contra os de dentro da sua própria casa e com os de fora também, porque não aceita o que você está falando. Não é
assim. Não é assim que se resgata vidas. Yahushua Mashiach não resgatou as vidas com ira, não. Ele resgatou com mansidão, inteligência. Ele apenas, pregava a verdade, e seguia seu caminho. Entendem como ele agia para resgatar as vidas? Mas hoje em dia nós vemos pessoas totalmente sem sabedoria. Sem sabedoria. Então, temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Muito, muito cuidado. Muito cuidado. E veja que essa palavra, ela não é ensinada. Por que ela não é ensinada? Porque o ser humano quer ser reconhecido. O ser humano não quer deixar que Yahweh seja reconhecido, que Yahushua seja louvado. Não, o ser humano quer que ele seja reconhecido, porque o ego está reinando ali. O ego está reinando ali. Então, ele, sabe por que não prega essa palavra? Sabe por que você quase não escuta essa verdade sendo dita? Pela boca dos que dizem ser seguidor do Mashiach. Porque eles querem ser reconhecidos eles mesmos por aquilo que eles pregam. E quem não aceita o que ele está falando, eles ficam com raiva. Pode ser quem for. Até no meio da família. Se não aceitou o que eu disse, então não quero papo. Aí depois fala, eu estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido. Não, você não está sendo perseguido. É que você não soube lidar com aquela vida. Aquela vida não viu Yahushua em você, ela viu a ira em você. Então, por isso que ela não acredita no que você fala. Porque você falou de forma errada, de forma errônea. Se você tivesse falado com mansidão, com sabedoria e depois ter deixado Yahushua Mashiach agir, tenho certeza que essa vida teria visto Yahushua Mashiach em você. Essa vida estaria refletindo aquilo que foi entregue. Mas todas as vezes que nós entregamos as coisas com ira e querendo obrigar aquela pessoa a aceitar, aquela pessoa não vai ver Yahushua Mashiach em nós. Não vai ver. Não vai ver. Porque Yahushua Mashiach nunca foi irado. Então a pessoa vai falar, você é um carnal. Na mente dela. Ela vai falar, você é um carnal. Você fala do Mashiach, você fala do Criador, mas você não tem as características dele, então não dou crédito a nada do que você me entregou. E é isso que tem acontecido. Por quê? Por falta de sabedoria, por falta de, ler a palavra. Mas por quê que esta palavra não é entregue no meio da congregação? Porque a maioria, é o que eu disse, estão com seus próprios egos ali. Elas que querem ser reconhecidas. Porque quando eu sou mansa e humilde, eu estou deixando bem claro, eu não quero que vocês me reconheçam em nada. Eu não sou nada. Agora, quem está em mim que é Yahushua, que é Yahweh. É eles dois que vocês devem reconhecer e seguir. E quando eu ajo assim, aquela pessoa vê as características de Yahushua Mashiach em mim. Porque eu não estava ali tentando provar algo para o meu ego. Eu não estava ali tentando provar algo para depois que eu terminasse de falar, aquela pessoa dizer assim, nossa, quanta sabedoria você tem, eu aceito o que você está falando. Não. Não. Eu quero que aquela palavra que eu entreguei, aquilo que eu levei através da palavra, por intermédio do Salvador Yahushua, eu quero que depois aquela vida reflita e depois ela, no canto dela, reconheça a Yahweh dos exércitos e a Yahushua. E depois ela vai dar testemunho, verdadeiramente, eu aceito o Criador. Eu aceito o Salvador e eu aceito a sua palavra e eu aceito
segui-la. Então, é isso que eu quero que aconteça. Eu não tenho que ser reconhecida em nada, eu não tenho que ser nem lembrada. Mas eu preguei para fulano. Fulano tem que lembrar de mim, fulano tem que reconhecer que foi eu que mostrei para ele a verdade. Não, fulano não tem que reconhecer nada. Que tem que reconhecer, quem o fulano tem que reconhecer é Yau. É o Salvador Yaucha. Eu não tenho que ser nem lembrada. Porque eu não sou nada. Eu sou só um portal. Eu sou só um simples vaso que aprove ao Eterno está usando. Você é apenas um portal, um simples vaso que o Eterno quer usar de maneira sábia e com mansidão para levar a verdade ao próximo. E depois que você leva a verdade, aí é entre a pessoa e o Eterno. É Ele que vai conduzir. Então nós não temos que forçar ninguém a nada. A nada. Isso é ter sabedoria, isso é ter mansidão. E isso é não deixar o nosso ego reinar. Porque quando essas pessoas estão em debate, tentando provar algo, o que está ali é o ego dela, tentando provar que ela está certa. Que ele está certo. E isso não é certo, isso não é correto. Porque o que está reinando ali é a carne. E quem tem que ser reconhecido é Yau. E não nós, né? Então por isso que ele diz: quem me segue deve ser manso. Quem me segue deve ser manso e não deve brigar. Então veja, ó, versículo 24. Ora, o servo do Salvador não deve brigar, deve ser manso para com todos. A mansidão não é só para você ser manso com quem você ama e com quem ama você, não. Aí seria muito fácil. Seria muito fácil. Amar só quem vos ama é muito fácil, como disse o Salvador Yaucha. Quero que vocês amem os inimigos de vocês. Aí sim é demonstrar que me segue. Aí sim é demonstrar as minhas características. Então ele fala, deve ser manso para com todos. Todos. Nós não devemos ser manso só com aqueles da congregação. Nós não devemos ser mansos só com aqueles que nos amam, que nos abraçam, que estão conosco. Nós devemos ser manso para com todos, seja o que nos ama, mas também o que nos odeia. Mas também os que nos odeiam. Principalmente com quem nos odeia. Porque aí você confunde a mente deles. E vocês fazem ele refletir. Mas eu sou tão cruel com essa menina e ela continua sendo mansa comigo. O que ela tem? Quem é esse que ela segue? Entendem? E a cabeça começa a funcionar. E aí eles começam a refletir. Eu humilho tanto ela. Humilho tanto, mas ela continua com mansidão comigo. Verdadeiramente, esse mestre que ela segue, ele é justo. Veja, reconhece Yaucha, não é a mim. E assim aquela vida vai se convertendo. Se ela segue esse mestre que é tão bondoso e manso, e ela segue as características dele, eu quero ele também. Então, Yaucha está dizendo, é para ser manso com todos, para ter mansidão com todos. Mas eu já falei 1000 vezes com fulano, com Beltrano. Fulano continua me humilhando, continua me maltratando. Deixa. Mas continue você dando exemplo.
continue você sendo manso. Não é do dia para a noite que nós ganhamos ninguém não, meus irmãos. O processo para resgatar uma vida é muito longo. Não é do dia para a noite não, irmãos. Porque aquela vida, ela se sujou muito com o mundo, como nós outrora também nos sujamos. Aquela vida, ela está muito cheia do lixo que esse mundo nos oferece, né? Então não é do dia para a noite. Outro erro também é esse, é querer pregar a verdade e querer que no outro dia a vida já esteja convertida. Isso não existe. Isso não existe, tudo é um processo. Tudo é um processo. Eu levei anos para me converter. Eu levei anos para me converter. Vocês entendem isso? A minha mãe orou anos pela minha vida. E durante anos ela agiu com mansidão comigo. Vocês entendem? E é por isso que hoje eu estou aqui. Por quê? Porque a minha mãe tem as características do Mashiach. E nela eu reconheci Yahshua. Nela eu reconheci o Criador Yahweh. Vocês entendem? Já pensou se a minha mãe tivesse me trazido a verdade? E no outro dia, quando ela visse que eu não tivesse aceitado, ela desistisse de mim? Ela começasse a agir com ira comigo? Ela se afastasse de mim só porque eu não aceitei o que ela estava falando? Já pensou se ela fizesse isso? Eu nunca teria sido resgatada, nunca. Nunca. Sabe por quê que eu fui resgatada? Porque eu tive um exemplo dentro de casa. Eu tive um exemplo. E esse exemplo durou anos sem desistir, sem se irar comigo, sem se afastar de mim. Mas nós vemos que muitas famílias se afastaram uma das outras. Por quê? Porque o outro não teve sabedoria. Só porque ele pregou e a pessoa não aceitou, ele já foi lá, já se afastou, já deixou de mandar mensagem, já deixou de ligar, já deixou de dar um bom dia. Sendo que antes ele dava, agora não dá mais. Veja, aí o maligno entra. Então, a minha mãe, ela soube botar em prática a palavra. Ela soube demonstrar as características do Salvador. Ela me trouxe a verdade. Eu não aceitei, não. Eu não aceitei. Eu continuei levando a vida doidada. Mas ela continuou me amando. Ela continuou me abraçando. Ela continuou me acolhendo. Ela não deixou de falar comigo. Ela não deixou de me amar. Ela não deixou de me abraçar. Mesmo eu não aceitando a verdade. Ela continuou em união comigo. Ela continuou em união comigo. Então, nós temos que saber agir no meio da nossa parentela. Não é porque o seu filho ainda não aceitou, a sua filha ainda não aceitou, que você tem que se afastar deles. Não é. Não é porque eles não aceitaram que você tem que deixar de falar com eles, de ligar para eles, de dar um bom dia, de dizer que ama, de acolher. Que não é isso que a palavra está mandando. A palavra está mandando: deve ser manso para com todos. Deve ser manso para com todos. Não é porque seu marido não aceitou ainda que você tem que se afastar dele, que você tem que ficar sempre com contenda com ele. Ah, mas você tem que aceitar. Ai, mais isso, ai, mais aquilo. Pare com isso. Se você já disse a verdade, apenas deixe o Eterno fazer o resto, mas continue amando o seu esposo. Continue acolhendo o seu esposo, mesmo que ele não tenha aceitado. Ele é seu esposo. Deixe de brigar com ele, deixe de contenda, deixe de querer que ele aceite à força o que você está dizendo. Não é assim.
Seja manso com ele, lembra? Seja manso com todos, todos. Não é só com quem ama você, não é só com quem faz parte da congregação, é com todos. Não é porque a sua esposa ainda não aceitou que você vai se afastar dela, ficar irado com ela, ficar querendo forçar ela, ou até se afastar dela, deixar de ser carinhoso com ela, deixar de ser bondoso com ela só porque ela ainda não aceitou a verdade. Não faça isso, que você só vai afastar ela mais ainda do Criador Yahweh. Seja paciente, seja manso, como a palavra está dizendo com ela. Já falou a verdade? Pronto, não precisa estar ali o tempo todo. A verdade já foi dita, deixa que o Eterno trabalhe agora. Agora faça a sua parte de esposo. Para que Satanás não entre no meio da família de vocês, meus irmãos. Essa palavra vem para nós, para que Satanás não entre no meio da nossa casa, no meio da nossa parentela. Pelo contrário, quando nós obedecemos esta palavra, Satanás vai sendo repreendido dia após dia. E o Eterno vai fazendo a mudança no silêncio. Porque o Eterno não precisa de baderna para fazer a mudança, ele faz no silêncio. E quando você menos espera, aquilo que você estava pedindo em oração pelos seus acontece. E ao não trabalha no meio de contenda, no meio de briga, no meio de discussões, como nós lemos. Não adianta querer que Yahweh faça o agir na sua casa se você virou um contendeiro com a sua esposa, se você virou uma contendeira com seu esposo, com seus filhos, se você só vive de bater boca com eles. Acha que Yahweh vai agir dessa maneira? Não. Enquanto você não tiver mansidão e sabedoria e seguir a palavra, Yahweh não vai fazer nada. Nada, meus irmãos, nada. Agora, quando você parar, começar a agir com mansidão, obedecendo esta palavra, aí o Eterno ele começa a trabalhar em volta, no silêncio. No silêncio. Ah, mas já se passou ano e eu não vejo mudança. Então eu vou deixar de ser mansa, então eu vou deixar de ser manso. Não. Se passou anos e a minha mãe não via mudança em mim, mas ela não deixou de ser mansa. E quando ela menos esperava, aquilo que ela colocava em oração e em jejum, ela viu acontecendo na minha vida, que foi o meu resgate. E hoje eu dou testemunho do Criador Yahweh, do Salvador Yahusha. Hoje eu estou aqui cumprindo o meu chamado. Mas para isso acontecer, quem estava à minha volta, que é a minha mãe, teve que agir com muita sabedoria. Então você foi chamado, você foi escolhido, você foi chamada, você foi escolhida para ser exemplo de Yahshua Mashiach no meio da sua casa. E para ser exemplo não pode ser uma mulher irada com os seus, não pode ser um homem irado com os seus. Com a sua parentela, não. Tem que ser manso, humilde. Não precisa agir com agressividade, com ira para as pessoas aceitar a verdade, não. Não é assim. E eu sou o maior exemplo disso. A minha mãe nunca me forçou a nada. A minha mãe nunca abriu a boca para dizer: você tem que aceitar. Você tem que aceitar Yahweh Yahusha. Você tem que aceitar. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar naquilo. Não. Ela só falava. Ela só me entregava. Veja quanta sabedoria. Ela só me entregava. Ela fazia parte dela. E não é isso que Yahshua Mashiach fazia? Ele passava de cidade em cidade fazendo o quê? Entregando. E depois, ele seguiu o caminho dele. E ali as pessoas iam refletindo naquilo que ele tinha entregado. Então é assim que nós temos que agir. Assim que nós temos que agir.
E aí, veja, quão preciosa é esta palavra. Isso sim é ensinamento. Isso sim faz a gente crescer espiritualmente. Essa palavra sim faz a gente deixar o carnal e botar em prática o espírito e não a carne. Isso sim é uma palavra que nos conserta, que nos endireita, que nos leva juntinho da vontade do Eterno. Tá vendo que coisa preciosa? Ora, o servo do Salvador não deve brigar, deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. Veja, nós temos que ser competente no ensino. Nós temos que saber ensinar através do Salvador Yahushua. E ninguém ensina com agressividade e querendo obrigar as pessoas. Isso não é ensinamento, isso é ira. Ninguém ensina debatendo e brigando. Ninguém ensina encurralando contra a parede e obrigando a aceitar. Isso não é ensinamento. Isso é ira, isso é raiva, isso é ódio. Então, para você ser competente no ensino, como Yahushua está dizendo, ele está dizendo, ó, vocês têm que ser competentes no ensino, para nós sermos servos e servas competentes para divulgar a palavra de Yahu e o seu nome, o nome do seu filho. Para nós sermos competentes nessas coisas, nós temos que ser pacientes com todos. Uma pessoa competente não é aquela que sai obrigando ninguém a nada. Isso não é competência. Isso é criancice. Isso é demonstrando que você não cresceu nada ainda. Se eu agir assim, eu demonstro que eu não cresci nada. Entendem? Então, para ser competente, tem que ter mansidão, paciência. Tem que agir com acolhimento e não empurrando para fora e afastando, né? Já pensou se em vez da minha mãe me acolher, ela me empurrasse mais para fora ainda? Eu já estava para fora. Mas se a minha mãe não me acolhesse, eu ia estar perdida de vez. Então, ela teve inteligência. Não, a minha filha já está no mundo. Ela já está no mundo. Se eu desprezo ela porque ela não está aceitando a verdade, eu vou perder ela de vez. E quantos não têm perdido os seus? Quantos não têm perdido os seus? Porque eles já estão no mundo. Aí aqueles que era para acolher, empurra mais ainda para fora. Não é assim. Então, isso não é você ser competente, você está agindo de forma errada. E a palavra está dizendo, né? Deve ser manso para com todos e competente no ensino. Tá vendo? Então, nós temos que ser competente no ensino. Então, nós temos que saber como resgatar as vidas. Da forma que a palavra está nos conduzindo aqui. Aí ele continua. Paciente na tribulação. Tá vendo? E aqueles que são imitadores de Yahushua são pacientes na tribulação, em todas as tribulações. A minha mãe foi paciente na tribulação que ela passava comigo, porque aquilo também era uma tribulação na vida dela. Mas ela foi o quê? Paciente durante anos. Anos. 18 anos, tá? Não é um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano que ela foi paciente, não. 18 anos. 18 anos. Isso é ser paciente na tribulação. E tem pessoas que não passou 1 mês, 2 meses, porque aquela pessoa ainda não se converteu, ela já desiste daquela pessoa, já se afasta daquela pessoa. Como eu disse, para de falar com aquela pessoa, não manda nem um bom dia. Não pergunta nem se a pessoa tá bem, se tá precisando de alguma coisa. Não
pode ser assim. Nós temos que trazer para perto de nós, para que elas vejam Yahushua em nós. Muitas das vezes, para essas pessoas verem Yahushua em nós, não precisa fazer. Não precisa fazer muita coisa, é só agir, entendeu? Porque tem pessoas que querem fazer isso e aquilo, não sei o que. Não, você só precisa agir da maneira que Yahushua agia, isso é o suficiente. E Yahushua agia assim, paciente com todos, acolhendo, sendo sábio. Sem se irar. Então era assim que o Mashiach agia. Quando você age assim, quem está em volta está observando e está vendo algo precioso ali, como eu via. Passei 18 anos. Mas eu via como a minha mãe agia. E aquilo ia entrando dentro de mim, entrando. Mas olha quanto tempo demorou. Entendeu? Mas, irmãos, pode demorar o tempo que for. Mas quando Yahweh bate o martelo, pá! Quando vem de vez. Vem de vez. Porque tudo que eu vi através de Yahushua na minha mãe, nunca mais eu esqueci. Nunca mais eu esqueci. E aí quando eu me deparei com essa palavra, verdadeiramente eu entendi que era tudo isso que a minha mãe fazia. Então, é isso. Seja paciente. Não importa os anos que se passe, não se afaste dos seus filhos, não se afaste da sua filha, não se afaste do seu esposo, da sua esposa, se eles ainda não aceitaram. Seja paciente nessa tribulação. E também devemos ser pacientes em todas as outras tribulações, irmãos. Dias difíceis, dias de dor, dias de choro, dias de amargura, mas nós temos que ser pacientes. Eu tenho sentido e eu tenho vivido dores muito internas. Eu tenho sentido 24 horas eu nessa porta estreita, que é a qual conduz à salvação. E por mais que doa, porque quando você vive na porta estreita, como Yahushua ordenou, você vai sentir dor. Você vai sentir uma amargura. E você sente dor e essa amargura, por quê? Porque você está no caminho certo. Porque você está dizendo não àquilo que não presta. Você está dizendo não às coisas carnais. E quando você diz não à carne, ela começa a sofrer, porque ela não quer. Ela quer pecar. Mas todo dia que eu acordo, dentro de mim, eu sou agradecida ao Eterno, porque por mais que eu esteja em muitas dores, em muitas tribulações na minha vida, lutando contra a minha própria carne, eu agradeço por eu estar nessa porta estreita, que é a que conduz ao reino. Porque se eu estivesse na porta larga, onde eu não estivesse sofrendo nada, onde eu não estivesse sentindo amargo nenhum, eu estava perdida. Porque a porta larga, ela conduz à destruição. Então não queira a porta larga, queira a estreita. Mas muitos
estão querendo a larga, mesmo sabendo que quem segue a Yahshua Mashiach tem que estar na estreita. Mas muitos, mesmo seguindo Yahshua Mashiach, estão na porta larga. Estão escolhendo viver na porta larga. Estão escolhendo não deixar os erros, a soberba, a ira, o ódio. Estão seguindo seus próprios desejos, seus próprios entendimentos. Estão escolhendo a larga. Mas eu digo para você, não siga esses exemplos. Continue escolhendo a porta estreita. Continue sendo paciente nessa tribulação que você está passando. Continue sendo paciente nessa tribulação que você está passando. Continue nessa porta estreita, porque ela vai te conduzir ao reino dos céus. Não siga os exemplos desses que escolhem a porta larga. Não escolha os exemplos dele. Diga não à porta larga. Continue sendo paciente nessa tribulação, seja ela qual for. Eu também tenho passado por muitas dores, porque não é fácil. Não é fácil, meus irmãos, viver uma vida de santidade. Não é fácil, mas é a melhor escolha. É a melhor escolha. Não tem nada melhor do que você ter a sua consciência limpa e tranquila diante do Eterno quando você dobra os seus joelhos. Não tem nada melhor do que não ter Satanás nos acusando. Vale a pena. Então, como a palavra está aqui nos dizendo, seja paciente na tribulação. Seja paciente com os seus. E aí sim, você vai estar sendo um exemplo vivo das características que tem Yahshua Mashiach. E nós temos que ser exemplo do nosso mestre. Como a palavra está nos conduzindo, nos ensinando. E aí no versículo 25 diz, e com suavidade, é com suavidade que deve educar os opositores. Tá vendo? Olha que tremendo. Você vê que um versículo ele vem encaixando com o outro, um versículo ele vem encaixando com o outro. Que coisa linda. Aí agora no versículo 25 de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. É com suavidade que deve educar os opositores. Tá vendo? Não é com ira não que a gente educa aqueles que não acreditam em Yahweh, na sua palavra e no seu filho. Não é com ira não que a gente educa os opositores, aqueles que se colocam contra a verdade. É com suavidade, irmãos. Por que essa palavra não tem sido lida no meio da congregação? Por que eu me pergunto? Por quê? Por quê? Por que as vidas não estão sendo alertadas dessa palavra? Sabe por quê? Porque é isso que Satanás quer. Todo mundo cego. E todo mundo em debate, em discussões. As famílias irados uns com os outros. A congregação dividida. E debates, e opiniões. Um pensa isso, outro pensa aquilo. E a palavra que é bom, nada. E seguir a palavra e obedecer que é bom, nada. Só discussão e escândalo. Por isso que essa palavra não tem sido pregada no meio da congregação. Porque ela expõe
impõe a verdade. Ela destrói com o nosso ego. E ninguém quer ter o ego destruído, né? A carne, ela não quer ser destruída. Ninguém quer ter seu ego destruído, abalado. É por isso que não prega a verdade. Porque a verdade, ela vem destruindo com a carne. E louvado seja Yahweh por isso. A verdade, ela vem destruindo com as armadilhas do adversário, que é Satanás. É por isso que ele tem cegado a muitos e não tem deixado trazer essa palavra. Porque era para essa palavra estar sendo pregada no meio da congregação. Era para as vidas estar sendo despertada. Era para essas vidas estar sendo ensinada como agir no meio da sua parentela, como agir com o seu próximo, como levar a verdade com sabedoria. Era para essas vidas estar sendo ensinada de forma inteligente. Mas a gente não escuta esse ensinamento, a gente não escuta essa palavra sendo pregada. E o que a gente está vendo é pessoas deixando de se falar uma com as outras, deixando de se preocupar com os seus próprios, porque aquele não aceitou a verdade. É isso que a gente está vendo. Ah, fulano não aceitou o que tu falou, se afasta. Não fala mais não, deixa pra lá. E aí, o maligno fica batendo palma. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque as vidas precisam ser despertadas. As vidas precisam ser ensinadas como elas devem agir no meio da sua casa, com aqueles que a rodeiam, com o seu próximo. E esse ensinamento está aqui, ó, nas Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 22 até o versículo 26. Mas cadê? Cadê esse ensinamento no meio da congregação? Não tem, irmãos. Não tem. Muitas das vezes o que nós vemos ser ensinado é isso. Se afasta de fulano, se afasta de ciclano, já que eles não querem a verdade, se afasta. Não dá nem um bom dia. Se tiver doente, ixi, nem vai lá visitar. Deixa lá, deixa morrer lá. Que isso é coisa maligna. Irmãos, isso é tão maligno. Isso é tão maligno. Isso está totalmente fora. Isso está totalmente fora da palavra. Porque a palavra está dizendo totalmente o contrário. A palavra está dizendo no versículo 25, encaixando com todos os outros versículos, é com suavidade que deve educar os opositores. Suavidade. Com calma, com paciência, sem ira, sem desavença, sem briga, sem forçar. É com suavidade que deve educar os opositores. Tá vendo? Não é, Yahshua não está dizendo pra gente educar os opositores com ira, não. É com suavidade. Olha que tremendo, irmãos. Olha que tremendo. Isso sim é palavra que nos conserta. Isso sim é ensino que precisa ser falado no meio da congregação. Porque famílias têm sido destruídas por falta desta palavra. Satanás tem entrado no meio de famílias, no meio dos casamentos, no meio dos filhos com os pais. Por quê? Por falta desta palavra, ensinando e dizendo como a gente deve agir com os nossos e com o nosso próximo. Dizendo como a gente deve agir com aqueles que não concordam conosco, com aqueles que se colocam contra, como diz aqui, né? Com os opositores. Mas é com eles mesmo que Yahshua Mashiach está ordenando para agir com suavidade, com mansidão. É com eles. É com eles. Mas o que tem sido ensinado é o que não. Só age com mansidão e suavidade com aqueles que concordam contigo. Aqueles que não concordam,
Mete o chicote. Com aqueles que não concordam, se afasta. Não liga mais não, pode ser quem for. Não liga não, deixa pra lá. Ensino maligno esse. Ensino maligno. E ai daqueles que seguir esses ensinos, irmãos. Vão ter suas casas, suas famílias destruídas. Destruídas. E Satanás fica rindo. Fica rindo. E Satanás parece que tem fechado a boca de muitos para não trazer essa verdade. Vocês estão percebendo isso, irmãos? Tantos ensinamentos vãos, enquanto os ensinamentos verdadeiros estão sendo deixados para trás. E o desastre no meio das famílias tem tomado conta. E Satanás tem feito arruaça no meio das famílias. Mas Yahushua Mashiach está nos alertando hoje, agora, e nos dizendo claramente no versículo 25, é com suavidade que deve educar os opositores. Veja, na expectativa de que Yahweh lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, versículo 26, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo, que os tinha cativos de sua vontade. Vocês entenderam? Que palavra, meus irmãos. Que palavra grandiosa. Que palavra grandiosa. Vamos ler novamente. Olha. É com suavidade que deve educar os opositores. Na expectativa de que Yahweh lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo, que os tinha cativos de sua vontade. Então, primeiro, nós devemos ser pacientes com os nossos opositores, não para nós sermos reconhecidos, como eu disse lá no começo, tá vendo? Mas é para que Yahweh faça o agir dele nessas vidas. E enquanto a gente estiver indo contra essa palavra, Yahweh não vai fazer nada, como eu disse. Porque você está levando a verdade não para Yahweh ser reconhecido, mas para você ser reconhecido no meio dos seus. Você está levando a verdade não com suavidade, com calmaria, com mansidão, você está levando com ira. Então, isso é terrível. É por isso que Yahweh está dizendo, eu quero que vocês sejam mansos com os opositores de vocês e suaves com ele, não por causa de vocês próprios, mas que para que eu, Yahweh, entre na vida deles. Para que eu faço agir na vida deles. Então vocês têm que levar a verdade, não é pensando em vocês, no ego de vocês, querendo que depois eles fiquem agradecendo a vocês, querendo ser bajulado por eles. Não. Eu quero que vocês levem a verdade para os opositores de vocês com mansidão, com suavidade, para que eu seja reconhecido, para que eu faça o agir na vida deles. É por isso que ele diz,
É com suavidade que deve educar os opositores na expectativa de Yahweh, tá vendo? Na expectativa de Yahweh, não é nós, é Yahweh. E por que muitas das vezes muitos perdem a paciência com os seus familiares? Porque ele queria ser reconhecido. E o ego, ele fica escondido dentro do ser humano. É uma coisa assim, ó, velada, que quase não se percebe. O ego é assim, é traiçoeiro. Aí por que ele perde a paciência tão rápido? Porque ele estava querendo que ele fosse reconhecido e não Yahweh. Porque realmente, se ele quisesse que Yahweh fosse reconhecido, ele não perderia a paciência tão rápido com a esposa, com o esposo, com os filhos. Por que perdeu a paciência tão rápido? Porque era ele que queria ser reconhecido e não o Eterno. Entendem? É por isso que perde a paciência tão rápido. Agora, quando a gente, irmãos, quer que Yahweh seja reconhecido, a gente é muito paciente, porque a gente quer que ele seja reconhecido. A gente quer que ele entre no meio e faça o agir. Agora, quando a gente quer reconhecimento para nós mesmos, a gente perde a paciência muito rápido com aqueles que não aceitam a verdade quando a gente leva. E aí tá o ego. Aí o ego, ele sai para fora aí com essa atitude. Vocês entendem como o ego é traiçoeiro? Agora, quando a gente quer que Yahweh seja reconhecido, quando a gente está na expectativa, como a palavra diz, de Yahweh ser reconhecido, de Yahweh entrar, a gente é paciente, porque a gente tem a consciência, não é por mim, então não tô nem aí, é pelo meu Criador, é para que ele seja reconhecido, então eu vou ter paciência, não importa os anos que se passem, entendem? Isso é querer que Yahweh seja reconhecido, é quando a gente é paciente. Então, quando a gente perde a paciência rápido, é porque a gente estava querendo reconhecimento para nós. Por isso que a gente tem que estar sempre vigiando. Será que eu estou levando a verdade para eu ser reconhecido e não o meu Criador? Porque se eu perdi a paciência tão rápido com aquele meu parente, ou com meu esposo, ou com a minha esposa, ou com meus filhos, é porque verdadeiramente eu estava na carne. Porque se eu quisesse que Yahweh tivesse sido reconhecido, eu teria sido paciente. Eu teria agido com mais sabedoria. Não importa o tempo que se passe, entende? É por isso que Yahweh, ele fala, né? Na expectativa de Yahweh, lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade. O que Yahweh está dizendo? Eu não quero apenas mostrar para eles a verdade. Eu não quero apenas que ele tenha o conhecimento da verdade. Não é só isso que eu quero. Eu não quero apenas a conversão deles. Eu quero, aí no versículo 26 ele fala, eu quero verdadeiramente resgatar eles da garra de Satanás, que tinha prendido eles na vontade de Satanás. Uma coisa, irmãos, é você se converter. Outra coisa é você ser resgatado verdadeiramente de Satanás. Tem diferença, tá? E é isso que a palavra está nos mostrando. Nós vemos um monte de convertido. Um monte. Mas que ainda estão cativos. Ainda estão cativos por Satanás. E eles mostram que ainda estão presos por Satanás nas suas ações, na sua conduta. Eles continuam na porta larga. Mas se converteram, não aceitaram Yahusha, não se emergiram. São convertidos. Mas será que verdadeiramente, depois de convertido, eles foram arrancados de verdade da garra de Satanás? Que quando você é arrancado de verdade da garra de Satanás, quando você é liberto daquilo que ele te prendia, quando você é liberto das vontades de Satanás, tem uma diferença.
verdadeiramente você para de fazer aquilo que é errado. Verdadeiramente você para de viver na carne. Então tem diferença. É por isso que o versículo 25 e o versículo 26 mostra a diferença de uma conversão para um resgate por completo das garras de Satanás. É por isso que o Eterno Yahweh está dizendo, ó, na expectativa que Yahweh lhes dará não só a conversão, tá vendo? Não é só a conversão. Esse é o primeiro passo. Mas depois da conversão, tem que vir a outra parte, que é se libertar de vez dos pensamentos e da vontade que você fazia para Satanás. Por isso que ela está dizendo, ó, na expectativa de que Yahweh lhes dará não só a conversão, tá vendo? Na expectativa que Yahweh lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, tá vendo? Então Yahweh, ele não quer só nos mostrar a verdade. Ele quer ir além disso. Ele quer nos tirar de vez das garras de Satanás. Ele quer que de vez nós paramos de fazer a vontade de Satanás. Porque quantos convertidos que conhecem a verdade, que se dizem servir ao Criador e ao Salvador, mas eles continuam fazendo as vontades de Satanás com as suas ações. Então ele só conheceu a verdade, mas ele não foi liberto das vontades de Satanás. Ele ainda não parou de cometer aquilo que Satanás gosta. Vocês entendem? Então, quantos ainda estão assim? Aí o Eterno está dizendo, eu quero que vocês entendam. Eu não quero só dar para eles a conversão para o conhecimento da verdade, eu quero além. Aí ele diz, mas também o retorno à sensatez, tá vendo? A sensatez. Mas também o retorno à sensatez. Quantos se converteram, mas são insensatos? Como a gente falou nos versículos acima. Quantos se converteram e dizem servir ao Criador, mas são insensatos nas suas ações, no seu modo de vida? Quantos? É isso que o Eterno está dizendo. Eu quero que a obra seja feita por completo e não pela metade. Porque tem muitas obras aí que tá pela metade. Não foi libertado por completo. E nós vemos isso. Quantos estão pela metade em nosso meio? Quantos não foram libertos por completo? Então, por isso que o Eterno está dizendo que a gente tem que ser paciente. Porque o Eterno, ele não quer fazer nada pela metade. Ele está dizendo, sejam pacientes com os opositores. Porque eu não quero apenas mostrar a verdade para eles. Eu não quero apenas dar para eles a conversão. Eu quero dar para eles a libertação por completa. E para isso, vocês têm que ser pacientes com eles. Para que eu possa entrar e agir por completo. Porque muitas das vezes até se converte, mas depois volta para trás. Porque está sendo ensinado totalmente errado para essas vidas. E eu já vi isso acontecendo. De pessoas que se converteram ao Eterno e ao seu Filho, desceram a imersão, mas retornaram para trás. Não conseguiu ser liberto por completo. Foi mostrado a verdade para eles. Eles conheceram a verdade. Tiveram a conversão. Foram imergidos. Mas ainda estavam cativos aqui, ó. Ainda estavam cativos no laço de Satanás, como diz o versículo 23. Ainda estavam cativos. Então, nós temos que entender
Aí Yahweh fala na expectativa de que Yahweh lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo, que os tinha cativos de sua vontade. Então, o que Yahweh está dizendo? Se converteu, mas ainda estava cativo, fazendo as vontades de Satanás. Então, o Yahweh, ele não quer fazer só uma parte, ele quer fazer por completo. Por isso que ele está dizendo, eu não quero apenas dar para eles a conversão para o conhecimento da verdade, mas também eu quero o retorno deles à sensatez, libertar eles do laço de Satanás, que os tinha cativos de sua vontade. Então, nós temos que entender isso. Então, não adianta apenas se converter, porque convertidos tem um monte. E algo quer fazer por completo. Ele quer arrancar de vez aquela alma, aquela vida do laço do maligno. E algo quer resgatar de vez aquela vida para que ela pare de vez de fazer ainda as vontades de Satanás, irmãos. E eu já atendi pessoas que já me ligaram de dizer, irmã, eu aceitei Yahweh Yahusha, eu desci na imersão, mas eu ainda continuo fazendo as vontades do maligno. A minha mente, irmã, ainda está aprisionada. Yahweh é testemunha do que eu estou falando. E essas pessoas gritam por ajuda. Essas pessoas gritam por socorro. Porque elas achavam que era o suficiente descer na imersão. Elas achavam que era o suficiente ter conhecido a verdade, elas achavam que era o suficiente ter descido na imersão, elas achavam que era suficiente aceitar o nome de Yahweh e de Yahusha. Elas achavam que era só isso. Mas a palavra diz que não é só isso. Só que não teve ninguém para falar isso para eles. Então, aquela vida ainda estava aprisionada no laço do maligno. Aquela vida ainda cometia as vontades que Satanás queria. E essa pessoa ainda me falou que o maligno ria dela. O maligno ria dela, zombava dela. A ponto dela ouvir vozes dizendo para ela, tu aceitou o Criador, tu aceitou o Salvador, mas tu continua fazendo as minhas vontades. Imagine, irmãos, que tormento que o maligno fazia na vida dessa pessoa. Que tormento. É por isso que o Eterno Yahweh está dizendo, não adianta só se converter, não adianta só se converter, não é só a conversão que eu quero para vocês, não é só a conversão e levar a verdade para vocês, não é só isso que eu quero fazer por completo, eu quero libertar essas vidas do laço do maligno, eu quero fazer com que elas parem de vez de praticar aquilo que provém de Satanás. E quando, irmãos, Yahweh entra, ele faz tudo perfeito. Tudo perfeito. Mas para isso,
Tem que ser levada a verdade para essas vidas de maneira correta, de maneira sábia, de maneira mansa, de maneira suave, como a palavra nos conduziu, versículo por versículo. Tem que ser falado para essas vidas a verdade por completo. E quando eu atendi essa pessoa, eu perguntei para ela o que ela ainda cometia e praticava. Quando essa pessoa foi me falando, eu vi que tinha várias legalidades ainda, várias brechas que ela dava ainda e que Satanás tinha ainda legalidade sobre a vida dela. Porque ela achava que era só isso, que era só aceitar. Te descer nas imersão e pronto. E Satanás ia parar de perturbar ela. Mas não foi assim. Porque tinha várias brechas abertas. Então, Satanás ainda tinha o quê? Legalidade para continuar prendendo ela no laço dele, como a palavra diz. E ainda continuar que ela praticasse aquelas vontades que ele gostava. Entendem? E aí eu fui, através da palavra, explicar. Olha, fulano, não é só descer nas águas da imersão, não é só conhecer a verdade. Você tem que também, fazer isso, praticar isso, obedecer aqui. Tem que ir deixando isso aí, tem que ir fechando aí. Dentro da palavra, tem que deixar isso aí. Ah, mas eu ouvi que não tinha problema. E Satanás tome rindo dela. Irmãos, aquilo mexeu comigo de um jeito. E como o Eterno me despertou de que é muito diferente a conversão da libertação. Conversão é uma coisa, a libertação é outra. Quantos convertidos estão aí espalhados, mas ainda não são libertos, ainda estão presos no laço de Satanás, ainda está cometendo tudo aquilo que Satanás gosta. E aí Satanás faz bagunça na vida desses. Satanás zomba, ri, Satanás inferniza. Essa pessoa que me ligou, ela não tinha paz durante as noites dela. Ela estava desesperada, não sabia mais o que fazer. Mas o Eterno a aprove. E com tanto amor, fez questão dela conhecer a verdade e a libertação por completo. E quando eu vi essa pessoa falar que ninguém tinha falado isso para ela, que ninguém tinha falado isso para ela, que ela tinha que deixar muitas coisas, aquilo ali me quebrou por dentro, irmãos. Porque ali eu percebi que a palavra tem sido levada tão errada. As pessoas parece que têm medo de dizer a verdade. Parece que tem medo de dizer a verdade, porque dizer a verdade é sinônimo de ser perseguido. E depois, quando eu falei que certas coisas, depois da conversão, precisa ser mudado, precisa ser botado em prática, muitas coisas da palavra, precisa realmente sacrificar a carne para que o Espírito viva. Depois de um tempo, essa pessoa retornou a me ligar. Retornou a me ligar. Não para me agradecer, não. Mas para dizer que verdadeiramente ela conheceu a libertação e não apenas a conversão. E isso encheu o meu coração de alegria. E hoje ela está por completo liberta, feliz.
E Satanás perdeu. Então veja que quando a gente deixa de dizer a verdade por medo de ser perseguido, ou por medo até daquela pessoa não gostar, quando a gente deixa de dizer a verdade, ali a gente coloca Satanás mais ainda na vida daquela pessoa. Aquela pessoa não consegue ser liberta. Então, Yao está dizendo, eu não quero apenas a conversão de vocês, eu quero a libertação por completo. Eu quero a libertação de vocês por completo. Eu quero que, de vez, vocês parem de fazer a vontade do maligno. Como ele fala, tá vendo? Por isso que eu falo, irmãos, enquanto estiver fazendo a vontade da carne, vai estar fazendo a vontade do maligno. Vai estar sendo dominado por ele. Ah, mas eu desci na imersão. Sim, e daí? Se você continua fazendo a vontade do maligno. Se você não consegue deixar de praticar aquilo que a tua carne gosta. E aí, se tu desceu na imersão, mas continua ali praticando tudo que a tua carne gosta, continua ali preso às vontades do maligno. Mas Yao quer te libertar disso. Ele quer fazer as duas coisas. Ele quer te mostrar a verdade, ele quer a tua conversão, mas ele também quer a tua libertação da vontade de Satanás. Ele quer que você pare de cometer aquilo que Satanás gosta. Ele quer que você pare de dar lugar à sua carne, como ele está dizendo aqui, ó, no versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do maligno, que os tinha cativo de sua vontade, tá vendo? Desceu na imersão, mas ainda era cativo, ainda estava cativo e preso, fazendo a vontade de Satanás. É por isso que ele está dizendo, né, que no versículo 25, não apenas lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo, que os tinha cativo de sua vontade. Então, enquanto estiver fazendo a vontade do maligno, você ainda não foi liberto. Se eu ainda estivesse fazendo a vontade do maligno, eu ainda não tinha sido liberta. Eu teria só me convertido, eu teria sido imergida, aceitado Yaos. Mas liberta de verdade eu não estaria ainda. Por quê? Eu ainda estava fazendo as vontades de Satanás, eu ainda estava dando lugar à minha carne. Eu ainda estava com o meu olho em muitos pecados. Eu ainda estava com a minha boca cheia de veneno. Ainda estava com soberba, ira, né? Então, o Eterno, ele quer dar as duas coisas, a conversão e a libertação. Então, muitas das vezes, não é porque que aquela pessoa desceu na imersão que ela foi liberta, não. Não é. E eu vivi isso quando essa pessoa me ligou pedindo ajuda. Porque ela não entendia, porque ela achava que era só descer na imersão e aceitar Yaos, ela achava que pronto, estava feito. Porque ninguém tinha falado para ela que tinha que haver a mudança. Ninguém tinha falado para ela que ela tinha que deixar os erros dela. Ninguém tinha mostrado para ela a palavra de renegar a carne. Então, o que Satanás fez? Continuou prendendo ela. Satanás continuou prendendo ela naquele laço. Satanás continuou prendendo ela nas vontades dele. Então, ela desceu na imersão, se converteu ao Criador e ao Salvador, mas continua fazendo tudo que Satanás gosta.
E ele estava ali zombando dela. Porque ninguém pregou para ela a renúncia da carne. Como eu falei, parece que as pessoas têm medo de falar. Parece que as pessoas têm medo de falar contra o pecado, contra a iniquidade. Parece que as pessoas têm medo de pregar que tem que renunciar à carne e viver no espírito. Parece que as pessoas têm medo de pregar que tem que deixar pornografia, tem que deixar de ver nudez, tem que deixar a masturbação, tem que tirar o olho do pecado, tem que deixar a droga, tem que deixar o cigarro, tem que deixar a prostituição. Cadê esses servos corajosos para falar a palavra verdadeira? Cadê? Cadê a palavra verdadeira sendo pregada no meio da congregação? Cadê? Tem vidas que desceram na imersão, mas continuam sendo cativos de Satanás. E não foi só uma pessoa que me ligou. Já foram 3 pedindo ajuda. Fora as outras que ainda não têm o alcance. Ou que muitas vezes pede ajuda e a pessoa, em vez de falar a verdade, afunda mais ainda ela. Porque tem medo de falar que tem que dizer não à carne. Porque tem medo de falar que tem que renunciar. Porque acha que aquela pessoa vai te odiar. Não. O Espírito agradece quando escuta a verdade. Quando eu falei a palavra para esta pessoa, ela agradeceu a Yao. Não a mim, mais uma vez, não a mim. Mas ela agradeceu a Yao. E hoje em dia eu vejo essa pessoa feliz, liberta por completo depois da imersão. Porque ela se emergiu, mas não foi liberta. Ela só foi liberta quando chegou para ela a palavra da renúncia. Porque ninguém tinha pregado para ela a palavra da renúncia. Tem noção da gravidade disso? Tem noção da gravidade? Que ninguém tinha pregado para ela que era preciso renunciar. Eu fico pensando, como pode essas pessoas imergir outras vidas sem antes pregar a renúncia? Como pode isso? E aí as vidas continuam cativas. As vidas continuam cativas. Então não tenha medo. Não tenha medo de pregar a renúncia, não tenha medo de pregar a verdade, mas pregue a renúncia, a verdade, com mansidão e com sabedoria, com os seus e com os que estão lá fora também. Pregue com mansidão e sabedoria para a sua família. Pregue com mansidão e sabedoria para aqueles que ainda estão lá fora. Para que aí sim o Criador e Eterno Yahweh faça a obra por completo da conversão e da libertação nessas vidas. Mas para isso nós temos que ser exemplo no meio da nossa família e lá fora também. Nós temos que ser exemplo e carregar dentro de nós as características de Yahshua Mashiach. As pessoas têm que ver a bondade, a sabedoria, a mansidão de Yahshua Mashiach em nossas atitudes, em nossas ações. Para tudo isso acontecer, nós temos que ser verdadeiros exemplos, como a palavra nos conduziu em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 22 até o versículo 26. Este alimento tão profundo, este alimento tão forte que nos foi entregue. Então, nós temos que cada dia mais, irmãos, se lançar na palavra. Não fique
Não fique dando ouvido a essas pessoas que vivem em debates, que vivem em intrigas, que vivem ensinando erroneamente. Dê ouvidos à verdadeira palavra. Seja imitador de Yahshua Mashiach. Porque ele disse, como nós ouvimos, aquele que me segue não briga. Aquele que me segue não briga. Aquele que me segue não tem a ira e o ódio e a raiva dentro de si. Aquele que me segue, ele é paciente com os seus opositores. Porque aquele que me segue, ele quer resgatar vidas com sabedoria e muita humildade, para que Yahweh possa entrar na vida desses e fazer a libertação por completo, não apenas a conversão, mas a conversão e a libertação por completo. Então sejamos pacientes, sejamos sábios, sejamos imitadores de Yahshua em conduta e em palavra e ações. Sejamos pacientes também na tribulação, seja ela qual for. E que Yahshua Mashiach, cada dia mais, implante em nós as suas características. E que nós, cada dia mais, venhamos desejar ser imitadores de Yahshua Mashiach verdadeiramente. Que cada dia mais, todos nós venhamos deixar o nosso próprio eu e dar lugar à vontade de Yahweh dos exércitos. E aí nós vamos ver a diferença e Yahweh agindo e o poder dele sendo manifestado nas nossas vidas e na vida daqueles também que nos cercam. Se nós agirmos como a palavra nos conduziu. Louvado seja Yahweh. E se alguém pedir a tua ajuda, se alguém te perguntar a verdade, fale a verdade, não tenha medo. Fale que é preciso renunciar. Fale que as brechas e as legalidades carnais precisam ser fechadas. Porque quando essas legalidades, essas vontades carnais, elas são deixadas, aí sim, essa pessoa vai ser totalmente liberta. Como eu contei esse testemunho desta vida, a qual depois de ouvir a palavra da renúncia, Yahweh a libertou por completo. Mas se ela não tivesse ouvido a palavra da renúncia, através de Yahshua ela ainda estaria cometendo e fazendo toda a vontade que Satanás gosta. Ela não teria deixado as iniquidades, o pecado. Mas como ela ouviu a palavra da renúncia, ela viu que o Eterno abomina a prostituição, que o Eterno abomina masturbação, que o Eterno abomina pornografia, que o Eterno abomina a droga, o cigarro, a nudez. O Eterno abomina os olhos que estão vendo nudez. Quando ela ouviu por completo que tem que deixar tudo isso, que tem que renunciar a tudo isso, quando ela deixou e botou em prática a renúncia, ela foi liberta por completo. E hoje ela está dando testemunho da vitória dela e o nome de Yahweh sendo honrado e o nome de Yahshua sendo reconhecido. Então não tenha medo de falar a verdade. Mas mais uma vez, fale com sabedoria. Fale com sabedoria, com mansidão. E não obrigamos. Não obrigamos, apenas falamos e o Eterno vai fazer todo o resto. Certo, meus irmãos? Então fica aqui todo esse alimento, toda essa palavra preciosa para mim botar em prática e para vocês aí também colocar em prática. E desta forma nós colocando em prática, Satanás cada dia mais irá se afastar
de nós e da nossa casa. E Yahusha vai reinar sobre nós e sobre o nosso espírito cada dia mais. Então, sejamos exemplos, que cada dia mais sejamos imitadores de Yahusha Mashiach, e que cada dia mais sejamos manso, suave, sábios para com os nossos opositores. Louvado seja Yahweh. Um grande abraço a todos. Que Yahweh, o Criador, que Yahusha, o Salvador, o Mashiach ungido, vos abençoe, vos proteja e vos guarde sempre debaixo das suas mãos potente e poderosa. Cada um de vocês sejam guardados, que a sua casa seja guardada, que os seus familiares, toda a tua parentela seja guardado, e que a tua vida e o teu espírito cada dia mais venha estar fazendo a vontade do Criador Yahweh, sendo obediente à sua palavra. Fiquem na companhia de Yahweh e de Yahusha Mashiach. Grande abraço a todos.